Nós estamos vendo nesse texto uma situação que o povo de Deus ele estava em perigo. O povo de Israel, ele estava sendo escravizado, estava sendo perseguido, oprimido pelos midianitas. E os midianitas, eles se organizaram e eles eram muito fortes, muito poderosos naquele momento. E eles decidiram que iriam invadir Israel, iriam roubar todas as suas riquezas, tudo aquilo que eles haviam produzido, tudo aquilo que o povo de Deus, tudo aquilo que Israel havia conquistado, havia gerado, havia produzido. Eles queriam entrar, escravizar, levar tudo, roubar tudo, matar as pessoas, escravizar as mulheres, as crianças. E isso estava muito prestes de acontecer. E a maioria das vezes isso acontece devido à nossa negligência. Porque Israel é um povo de Deus, um povo protegido do Senhor. E Deus protegia Israel. Mas só que em um determinado momento Israel deixa de confiar em Deus para confiar na sua própria força, na sua própria sabedoria. E deixaram de viver primeiramente o reino de Deus, a justiça de Deus, para viver os prazeres da terra, os prazeres da vida. Desprezaram a palavra de Deus. E sempre quando nós desprezamos a palavra de Deus, você pode ter certeza que o inimigo, você está dando direito ao inimigo ter acesso à sua vida para tentar te destruir. E de fato a Bíblia diz que o diabo, ele vem senão para matar, para roubar e para destruir. Ele quer matar os teus sonhos, quer roubar a tua paz, e ele quer destruir a tua família. Ele trabalha senão para isso. E se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, se cruzarmos os nossos braços, descansarmos na nossa poltrona e não estivermos atentos, nós veremos o inimigo tendo acesso à nossa vida, entrando, destruindo, causando dor, causando revolta, causando tristeza, mágoa, angústia nas nossas vidas. E devemos estar bem atentos. Mas sempre que nós estivermos colados com Deus, obedecendo a sua vontade, obedecendo a sua ordem, o seu chamado para nossas vidas, você pode ter certeza que o Senhor está conosco. E a Bíblia diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Se você quer estar seguro, se você quer ser feliz, você precisa estar debaixo das asas de Deus, debaixo das asas do Senhor, debaixo das asas, debaixo da proteção da palavra de Deus, das suas orientações, dos seus ensinamentos. Quando nós estamos praticando os seus ensinamentos, a sua palavra, o seu conselho, nós seremos protegidos. A Bíblia fala que isso é cidade de refúgio. A cidade de refúgio, o inimigo não pode entrar. Às vezes eles têm entrado nas nossas vidas porque nós estamos saindo da cidade de refúgio. A cidade de refúgio, o vingador da morte não tem acesso, não tem como entrar para causar dano e dor. Mas uma vez que saímos da cidade de refúgio, o vingador da morte, que quer levar a nossa alma para o inferno, ele tem acesso à nossa vida. E aí nos causa dano. Corremos novamente para a cidade de refúgio, corremos de novo para Deus, para que possamos ser sarados pelo Senhor. Mas não precisa ser assim. Assim era com Israel. Quando eles abandonavam a cidade de refúgio, o vingador da morte pegava eles, causava sofrimento, causava dor para eles. E em um determinado momento eles estavam determinados a isso, a causar dor, a causar sofrimento. E a Bíblia fala que Satanás, o mal, ele fica rugindo como um leão, ele fica ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Aqueles que vão vacilar, aqueles que vão sair da cidade de refúgio, aqueles que vão desprezar a palavra de Deus, vão desprezar as orientações de Deus, o conselho de Deus para a vida deles. E quando nós fazemos isso, aí ele vem e causa para nós prejuízos, dor, angústia e tantas outras coisas mais. E naquele tempo Israel desprezou a Deus, desprezou o conhecimento de Deus, os ensinamentos de Deus, as orientações de Deus, a palavra, pagou para ver o preço. E o preço começou a sair muito caro para eles, porque os inimigos cercaram e começou a impedir de que algo de bom entrasse ou algo pudesse sair para buscar. E por ele ter tido aquela vida muito difícil, ele buscou, cresceu, ele se reinventou. Às vezes nós não gostamos de dificuldades na nossa vida.
Nós não gostamos de passar por momentos difíceis da nossa vida. Mas toda dificuldade que nós passamos, todas as lutas que nós passamos, ela serve para nos amadurecer mais, para nós nos tornarmos pessoas mais eficientes. E assim deve ser. Embora muitas pessoas acabam não aprendendo com as dificuldades e com as diversidades da vida. Mas se você for uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, que esteja antenado nas dificuldades que você passou e saiba usar essas dificuldades para que você possa pegar e vencer, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Diz uma historinha que eles pegaram e havia um cavalo e eles queriam pegar e matar aquele cavalo, mas queria ver aquele cavalo sofrendo primeiro. E eles decidiram que iriam enterrar aquele cavalo vivo. E eles abriram um buraco bem grande, bem fundo, e ali jogaram o cavalo ali. E eles começaram a pegar e jogar terra para enterrar aquele cavalo. Cada vez que eles jogavam a terra ali para enterrar o cavalo sacudia e eles se afastavam. E ele ia subindo naquela terra. E quando eles jogavam, ele ia saindo daquela terra, ele ia sacudindo, ele ia saindo. E as pessoas não perceberam quando eles pensaram que não. Aquela terra que ele jogou, ele se esquivou, ele usou ela para poder ele subir cada vez mais, ele tivesse acesso para ele escapar e para ele fugir. E se você souber usar as dificuldades, porque Jesus ele disse que nesse mundo teremos aflições, João 16, versículo 33, nesse mundo teremos aflições, dificuldades, e se nós tivermos a sabedoria para buscar em Deus a estratégia certa para sairmos das adversidades que estamos passando, nós nos tornaremos mais do que vencedor, porque assim o Senhor te fez, mais do que vencedor. Mas eles buscaram a Deus, e Deus então levanta esse homem Gideão para que ele pudesse guiar o seu povo em direção à vitória. Só que Gideão, ele era um homem assim como nós. Às vezes nós vemos pessoas tão extraordinárias, fazendo coisas extraordinárias, e nós achamos que eles é apenas para eles. Mas a Bíblia fala que o mesmo Espírito que estava em Elias está em nós. O mesmo Espírito que estava agindo naqueles homens também age em você. Nós precisamos da sensibilidade e a humildade para buscar em Deus, para que possamos ser direcionados para Ele, para vivermos uma vida abençoada nessa terra, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e conduzir pessoas para a eternidade. Porque nós somos chamados para isso. Cada um na sua dimensão, cada um na sua cosmovisão, mas nós somos chamados para isso. Quando nós olhamos para esses homens, profetas maiores, profetas menores, que Deus usou de forma tão extraordinária, Deus usou para libertar pessoas que estavam sendo aprisionadas, pessoas que estavam sendo escravizadas por Satanás, pelo mal. Deus sempre atende o clamor daqueles que o buscam. E a Bíblia fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu descerei dos céus e sararei a sua terra. E eles começaram a clamar e se arrepender dos seus pecados, porque eles viam que ou era se arrepender a Deus e voltar para Ele, ou então eles seriam fulminados, eles seriam mortos, porque o salário do pecado é a morte. O salário de nós nos afastarmos de Deus é a morte. Começa com a morte espiritual, começa com a morte dos nossos sonhos, até culminar com a nossa morte física, e depois a segunda morte, afastado de Deus por toda a eternidade, de uma vez por todas. E Deus levanta então esse homem e fala com Gideão, fala: Gideão, vê os homens que estão preparados. Eu não vou adentrar muito na história de Gideão para nós ganharmos tempo. Vê os homens que estão preparados para a batalha, que estão preparados para a guerra. Quantos homens tem em Israel? Eu vou dar vitória para vocês. E eles pegam e levantam e falam assim: eu estou pronto, eu estou pronto. E quando foi somar os homens que estavam prontos para a guerra, ali tinha mais de 30 mil pessoas que estavam prontos para a batalha, prontos para a guerra. E Deus pegou e falou assim: ó, tem muita gente aí, tem muita gente no meio desse povo aí que está falando que vai para a guerra. Fala para aqueles que estiverem com medo, aqueles que achar que não vai ter jeito, que não vai dar, fala para eles voltarem para casa. Não tem problema, não tem problema, até porque para não falarem que eles fizeram na força do seu braço, pelas suas habilidades, com as ferramentas que tinham, fala para eles voltarem para casa, porque eu sou Deus na vida de vocês. Eu faço do pouco muito. E Gideão pega e fala: o Senhor Deus mandou dizer para vocês, se vocês estiverem com medo, voltem para casa.
E não é que eles voltaram mesmo? Não é que eles voltaram? E diz a Bíblia que ali 22 mil pessoas voltaram para casa. Deus falou, ainda tem muita gente aí. Tem muita gente aí que vai acabar mais atrapalhando, porque não está comprometido com essa batalha, com essa guerra. Querem apenas fazer número, mas não estão comprometidos com essa batalha. Mas eu vou usar aqueles que verdadeiramente estão comprometidos. Leve esse povo tudo para o riacho e fala para eles beberem água. Aqueles que pegarem e agacharem e beberem água, esse daí, manda eles pegarem e voltarem para casa, porque esses aí não vão servir para a batalha. Mas aqueles que beberem como cachorro e eles ficarem espertos, esses aí vão ficar. E resumindo, ficaram apenas 300 homens. E Gedeão olha para aqueles 300 homens e fala, Senhor, só temos 300 homens. Os nossos inimigos, eles são como a areia do mar, as estrelas dos céus. São como gafanhoto na terra, são milhares e muito bem preparado, muito bem armado. Sim, mas eu sou Deus na vida de vocês. Eu sou Deus na vida de vocês. E é com esses 300 que estão comprometidos, é com essas poucas pessoas que estão comprometidas, é que eu vou conduzir vocês à vitória. E Gedeão então, ele olha para si, olha para a guerra, olha para a batalha, e com medo. E o Senhor Deus percebeu que ele estava com medo. E Deus falou assim para Gedeão, Gedeão, se você acha que você está com medo, você acha que não vai dar, vai lá embaixo e você vai ouvir os medianitas falando coisas que vão te encorajar. E ele pega e vai próximo do acampamento dos medianitas. Quando ele chega perto do acampamento dos medianitas, os medianitas estavam conversando com um outro e diz, olha só, eu tive um sonho, que eu sonhava que Deus de Israel havia nos entregado na mão de Gedeão, e ele havia nos ferido, nos matado, e havia ganhado essa guerra, essa batalha. E Gedeão estava ali, ele ouviu aquelas palavras, então ele teve a certeza e a convicção no coração que Deus estava com ele. Ele volta e fala com as pessoas, gente, Deus entregou os medianitas nas nossas mãos. E ele então arma as pessoas, ele coloca as pessoas no ponto certo, de forma estratégica, e eles descem ali. Gedeão fala, quando eu der um sinal para vocês, vocês vão pegar e vão fazer uma ação, e ali naquele momento o Senhor vai entregar. E quando ele deu o sinal, as pessoas começaram a fazer as ações. Os medianitas ficaram desesperados, correndo, foram embora, um matou o outro, desesperado, comendo. Deus confundiu o inimigo, eles bateram em retirada e Israel foi vitorioso. Israel foi vitorioso. Mas e daí? E daí que eu tiro algumas lições com esta passagem de Deus falando a respeito de um povo que tem medo, de um povo que está sendo escravizado, mas de um povo que se torna corajoso, vai até o fim, e o Senhor Deus é com ele. Vemos um povo que havia se afastado. A primeira lição que eu tiro é que esse povo havia se afastado de Deus, e todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, o inimigo ganha força sobre nós para tentar nos derrotar. Então a primeira coisa que eu quero te encorajar aqui é nunca se afaste de Deus, é nunca se afaste da palavra de Deus. Porque no momento em que você se afastar de Deus, no momento que você se afastar dos princípios de Deus, no momento em que você se afastar das orientações de Deus, no momento que você se afastar do conselho de Deus, o inimigo ele vai entrar com tudo na tua vida para matar os teus sonhos, roubar a tua paz, destruir a tua família. Mas se você estiver firme no Senhor, você pode ter certeza que você vai ter vida e vida com abundância. Que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A segunda coisa que eu aprendo com essa história verídica que aconteceu, que serve para ensinamentos nossos, é que mesmo com medo você precisa fazer. Coragem não é ausência de medo, porque essas pessoas elas tinham medo. Esses 300 também tinham medo tanto quanto aquelas 29.700 pessoas. Eles também tiveram medo, como eles tiveram. Só que porém essas 29.700 pessoas, elas deixaram o medo paralisar elas.
E o medo ele é muito poderoso, mas todos nós temos medo. Mas o Senhor está dizendo para nós que o medo, a coragem não é ausência de medo. Mesmo com medo, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você, te encorajar, mesmo com medo, faça. Mesmo com medo, continue avançando. Mesmo que sejam passos pequenos, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja te incomodando, mas continue avançando, porque com o Senhor é vencer ou vencer. 29.700 pessoas, elas retornaram porque elas estavam com medo, elas permitiram que o medo paralisasse elas. E de fato tem uma história que diz que havia um ratinho indefeso, e o ratinho ele todo assim querendo sair da toca. E aí quando ele quis sair, ele pegou e falou assim: nossa, mas ali tem um gato, e eu estou com medo desse gato me comer. Ele falou assim: eu queria tanto sair lá fora, me divertir, mas se eu sair e esse gato ele pegar e me comer. Aí tinha um mágico, e esse mágico ficou olhando ali aquela timidez daquele gatinho, aquela vontade dele poder sair, ser livre, brincar lá fora. O mágico chegou e falou para o rato, falou assim: por que você está com medo? Ele falou assim: eu estou com medo, é daquele gato. Eu quero sair, eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de ser livre, eu tenho vontade de brincar, eu tenho vontade de viver. Mas se eu sair daqui, aquele gato ele vai me comer. E o mágico pegou e falou assim: o que você acha que eu posso fazer para você, para te ajudar? Aí ele pegou e falou assim: se você me transformasse num gato, aí ele iria ver que eu estaria ali de frente para ele, eu seria gato como ele, e aí eu teria liberdade para poder brincar, viver e ser feliz. E o mágico falou assim: então seja feita a tua vontade. E transformou aquele ratinho num gato. Ele olhou para si e falou assim: uau, agora eu sou um gato, agora eu posso sair, eu posso me divertir, eu posso me alegrar. E quando ele foi saindo todo, eu sou um gato, eu quero ver agora aquele gato pegar e partir para cima de mim. Quando ele sai com aquela pompa toda, aquela coragem, ele encontra um cachorro. Ele: ai meu Deus, um cachorro. Aí deixa eu correr, saiu correr, ele se escondeu. Aí ele ficou com medo, ficou tremendo de medo ali, acuado. E o mágico falou assim: ô gato, mas você é um gato, rapaz, saiba brincar, saiba se divertir, saiba para você ser feliz. Ele falou assim: eu não posso. Mas por que você não pode? Você tem o poder, você tem a possibilidade. Eu não já atendi a sua necessidade. Ele falou assim: porque tem um cachorro ali, e esse cachorro, se ele pegar e me ver, ele vai me comer, ele vai me matar. Ele falou assim: mas então o que eu posso fazer por você? Se você me transformasse num cachorro como ele, aí ele ia ver só, eu seria tão forte como ele, eu ia poder sair, brincar, me alegrar e ser feliz, viver a minha vida. E o mágico falou assim: então tá bom, eu estou com dó de você, eu vou te transformar num cachorro. Aí transformou ele no cachorro. Aí ele criou toda a coragem, ele assim, pôs um focinho pro alto e vou embora, vou brincar. E quando ele saiu para poder brincar, ele pegou e viu uma pantera. Ele: o que é uma pantera? Vai me matar. Sai correndo, se esconde. E ficou com medo. Aí o mágico falou assim: mas você não é um cachorro agora, você não tem a vontade agora, você está livre, vai lá. Você é do tamanho daquele outro cachorro, você não precisa ter medo dele. Ele falou assim: não, mas eu estou com medo, não dá. Ali tem uma pantera ali, e se ela me pegar, ela vai me comer, ela vai me matar. Aí o gato falou assim: sabe uma coisa? Eu vou te transformar num rato novamente, porque não adianta te transformar em nada, porque você sempre vai ter medo. Não adianta eu mudar você por fora, se você não mudar por dentro, nada acontece na tua vida. O Senhor Deus, Ele te disse que você é mais do que vencedor. Deus, Ele te disse que você é mais do que vencedor. Os perigos sempre vão existir, as dificuldades sempre vão existir. De fato, Jesus, Ele disse que nesse mundo tereis aflições, nesse mundo você terá dificuldade, nesse mundo você terá inimigos, nesse mundo você terá oposição, mas nem por isso você deixa de viver, porque Deus é contigo e Ele te fez mais do que vencedor. Só quem é corajoso, diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluias! Essas
pessoas, elas eram como aquele rato, que nem Deus falando, nem Deus agindo, nem Deus dando uma ordem, nem Deus dando uma orientação, eles não conseguiam sair da toca, sair do seu esconderijo para viver e ser feliz e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque na Global não tem esse tipo de gente. Aqui tem gideões valentes de Deus que vai vencer todas as dificuldades que encontraram nessa terra. Glória a Deus. Gideão estava com medo também, que os judeus estavam com medo, mas eles foram. Seja corajoso para lutar as dificuldades que você enfrentar pela frente. Mas eu quero dizer também que você seja corajoso, mas eu quero que você seja um corajoso responsável. Não seja um corajoso imaturo, não seja um corajoso inconsequente, que queira ser jogado da ponte achando que o Senhor disse que aos seus anjos Ele dará ordem a meu respeito para que eu não tropece em pedra. Não é isso. É você ser corajoso naquilo que você é bom, naquilo que você tem controle. Por isso a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aquilo que te traz esperança, ela é impulsionada pela coragem que você tem. A memória, ela está ligada ao passado. A memória está ligada ao ontem. Porque o amanhã é imaginação, porque amanhã é fé, mas a ontem é memória. E ele diz para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. A que te traz esperança de você vencer? O que te traz esperança para você lutar? É as vitórias que Deus te deu no passado, é as vitórias que Deus estava contigo, é naqueles momentos que o Senhor te sacudiu, é naqueles momentos que o Senhor Ele colocou pessoas estratégicas na tua vida para dizer que Ele é contigo, e você lutou e você venceu. Portanto, não pare hoje, porque Deus é contigo. Gideão havia tido uma experiência, havia vencido as dificuldades, as lutas, as batalhas. Por isso que ele teve coragem para enfrentar a adversidade, porque ele trouxe a memória, o que trouxe esperança para ele. As lutas, as decepções, as dificuldades que ele passou no passado, e que Deus foi com ele, que ele conseguiu vencer, e que ele poderia vencer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente na minha e na tua vida, no nome de Jesus. O que você tem controle? O que você é bom? O que você sabe? O que você é inteligente? Melhore isso, aperfeiçoe isso, porque Deus é contigo. Ele vai te dar vitória naquilo que você começou. A obra que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para completar. A obra que você pôs a mão no arado, não olhe para trás. Vá em frente, porque Ele vai fazer você vencer. E o nome dEle será glorificado na tua vida, porque Ele é vencedor, porque Ele é maravilhoso. Nós temos isso no nosso tempo contemporâneo. Os Incas, no Peru, eles têm um país maravilhoso, uma riqueza, uma biodiversidade extraordinária. Mas houve um tempo que os espanhóis, eles queriam invadir o Peru e queriam roubar toda a riqueza dos peruanos, os Incas até então. E eles estavam com muito medo. Eles estavam com medo de ser roubados, estavam com medo de perder a sua liberdade, a sua família, seus filhos. E eles, mesmo com medo, eles falaram assim: nós precisamos agir, nós precisamos ter coragem, porque se nós deixarmos que o medo nos paralise, nós nunca seremos vencedores, nós nunca iremos vencer essas dificuldades, essas batalhas que estamos. E o inimigo, ele vai nos roubar aquilo que temos. Então eles começaram a se mover, mesmo com medo. Mesmo tremendo de medo, eles começaram a se mover, eles começaram a fazer construções. E eles começaram a fazer construções tão altas, e eram pedras cada vez mais difíceis, cada vez mais tortuosas, para que eles pudessem fazer as construções. Mas eles sabiam que somente eles fazendo algo de bastante resistência e bastante relevância, seria capaz de resistir os inimigos, os espanhóis, que queriam roubar toda a sua riqueza e escravizá-los. E de fato eles fizeram construções gigantes, são tidos como as construções grandíssimas. E quando você olha como pôde meros seres humanos fazer construções tão grandes, tão poderosas, tão fortes,
naquele tempo, sem uma estrutura que nós temos hoje, um maquinário que nós temos hoje, uma tecnologia que nós temos hoje, é porque mesmo com medo, eles sabiam que precisavam lutar pela vida. Tem gente aqui que está desistindo do seu sonho, desistiu do seu sonho por conta das dificuldades que encontrou na vida. Deixou o medo te aprisionar. Porque não deu certo na primeira vez, você desistiu. Porque não deu certo na segunda vez, você desistiu. Você não procurou estratégia, você não procurou conhecimento, você não procurou crescer, você não procurou avançar, você não procurou sabedoria, você não procurou ensinamentos daqueles que chegaram aonde que você quer, e por isso você abandonou o teu sonho. Mas Deus está te dizendo, levanta-te e erga o teu sonho, porque ainda é possível alcançá-lo. Mesmo na dificuldade, mesmo com medo, é possível alcançá-lo. E os incas fizeram grandes construções, conseguiram resistir aos espanhóis, aos seus inimigos, estão lá até hoje, e todo mundo vai no Peru para conhecer as maravilhas, tendo essas Machu Picchu como uma das 7 maravilhas do mundo. Mas poderia ter sido diferente, poderiam ter sido devastados, poderiam ter sido roubado, aniquilado toda a sua riqueza e levado embora, e feito aquele povo sofrer. Mas eles decidiram não desistir dos seus sonhos, não permitir que o medo lhes paralisasse, mas fossem corajosos para que pudessem alcançar os objetivos que eles tinham na vida deles, que eram ser livre. E o que eu quero te dizer, que se você quer ser livre, você precisa lutar. Se você quiser ser livre, você precisa ter coragem para buscar ensinamentos, orientações, mentorias, cuidado para que você possa alcançar os objetivos que você tanto quer e deseja na tua vida. Você não está aqui por um acaso. Deus não te chamou para que você estivesse nessa terra por um acaso. Você está aqui com um propósito. Deus te levantou para que você possa abençoar pessoas, que você possa conduzir pessoas para a eternidade, que você possa livrar as pessoas da morte, da dificuldade, da tristeza, da angústia, da decepção que eles estão passando. Porque você pode. Ele levantou a sua igreja para fechar as portas do inferno e fazer com que o nome dele seja glorificado, bendito, hoje e sempre, eternamente. De fato, lamentavelmente, na igreja também é assim, apenas os poucos acabam se comprometendo, porque muitos acabam ficando com medo. Eu não tenho coragem de assumir meu ministério, eu não tenho coragem de vestir a camisa de fato e me render ao Senhor Jesus Cristo. É melhor eu ir embora, é melhor ficar da plateia, é melhor ficar assistindo. E está tudo bem, está tudo bem. Mas Deus vai levantar os poucos, aqueles que estão comprometidos para fazer a diferença. Lamentavelmente você só vai ficar na plateia assistindo e vendo coisas acontecer, porque você tinha a oportunidade, assim como aqueles 300 pessoas, aqueles 300 guerreiros, que não eram homens capacitados, mas Deus capacitou aqueles homens que foram escolhidos por Ele e disseram, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a oportunidade que você tem nessa noite? A oportunidade de decidir e fazer parte dos 300, daquele grupo pequeno, seleto, que vai fazer a diferença. Embora tenha uma multidão de pessoas nessa cidade, embora tenha uma multidão que está resistente ao Senhor nessa cidade, mas você tem a oportunidade de você fazer parte dos 300, pondo a mão no arado, dizendo, Senhor, eis-me aqui, me unge, me capacita, faça fluir o meu dom, meu ministério, faça poder sair da minha vida para que eu possa orar, para que eu possa curar, para que eu possa levantar os paralíticos, para que eu possa dar uma palavra de sabedoria, para que eu possa conduzir pessoas à salvação. Ou você pegar e ficar apenas na plateia, a igreja está crescendo, a igreja está enchendo, e você não tem parte nisso, porque você não quis colocar a mão no arado. Deus, Ele te levantou com um propósito. Ele quer que você seja mais do que vencedor. Ele quer que você vença todas as dificuldades e barreiras que você vai enfrentar na tua existência aqui nessa terra. Mas Ele disse, eu sou contigo. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida. Feche teus olhos.